Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de matemática do ensino médio, hoje tratando sobre gráficos de uma função, mas isso logo em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo 3, funções, e hoje na aula número 6, tratando sobre o gráfico de uma função. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Ok? Então vamos começar. Então, gráfico de uma função. Estamos dando continuidade ao nosso curso de matemática, nesse módulo tratando sobre função, e hoje especificamente sobre gráficos. Gráficos que é muito pedido em vários concursos, aí, vestibulares do Enem, Enem, entre outros. Então é um assunto que é bem frequente, bem comum. Então é importante que a gente domine esse tema para que a gente possa obter êxito nos concursos que a gente tiver que enfrentar. Então já vimos que o recurso gráfico é muito utilizado para representar relações entre grandezas. Inclusive, no início desse curso de funções que a gente está dando agora, desse módulo de funções, quando estudamos relações, a gente apresentou alguns gráficos e, digamos assim, mostramos algumas peculiaridades a respeito deles, certo? E hoje a gente vai dar seguimento a isso. Então, basta olhar os jornais e revistas para verificar a quantidade de informações e relações que são expressas por gráficos. É verdade. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, você está, digamos, se debatendo em todos os momentos com informações estatísticas trazidas para você, tanto de ordem financeira, comercial, na saúde, entre outros. Uma vez que praticamente todas as pessoas hoje estão conectadas, uma vez que através dos seus próprios celulares conseguem alcançar e acessar informações diversas, tá? Principalmente da área financeira, aqueles que aplicam seus recursos financeiros em ações, coisas do tipo, onde diariamente há o acompanhamento. Então, gráfico realmente é um tema que faz parte do dia a dia do ser humano hoje em dia. Então, gráfico de uma função. Muitos dos gráficos recebem um tratamento estatístico, como eu já havia informado. Ou seja, o objetivo é tirar proveito, obter a informação daquilo que, digamos assim, está acontecendo, para que você tome algum tipo de decisão. Se é numa questão financeira, se você, de repente, investe mais, comprando mais ações, ou até vender as ações. Então, tudo, digamos assim, está correlacionado. Mas o que importa para a gente hoje não é esse detalhamento estatístico, mas sim o conceito matemático, a construção, como construir o gráfico. Esse que é o nosso, digamos assim, o nosso objetivo, tá certo? Então, aqui o nosso interesse está em construir e analisar gráficos de funções. Esse vai ser o nosso objetivo. Então, construindo gráficos de funções. Já vimos que pares ordenados de números são representados por pontos em um sistema cartesiano ortogonal. Isso aí já, inclusive, em aulas passadas, também já apresentamos esse conceito, tá certo? E hoje, com relação ao tema gráfico, a gente vai precisar lançar mão desse conceito aí dos pares ordenados. Para construir gráficos de funções, vamos também utilizar um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, tá? Ou seja, os pares ordenados xy, onde x corresponde às abscissas, e o y, às ordenadas. É o eixo vertical, o eixo dos y, e eixo horizontal, eixo do x, como mostrado aqui. Eixo vertical y, do eixo das ordenadas,
e o horizontal, o eixo das abscissas, eixo X, tá? E aqui um exemplo, né, no caso, um par ordenado 1, 1, tá certo? Que vai ser um ponto aqui, o par 1, 1. Então, construindo gráficos de funções. O gráfico da função é o conjunto de todos os pontos x e y do plano cartesiano, sendo que x pertence ao domínio e y pertence à imagem. Então, quando estivermos trabalhando com um gráfico de função, a gente vai, né, tratar dessa forma. Todas as informações do eixo x, as abscissas, correspondem ao domínio da função, enquanto que as informações relacionadas ao eixo das ordenadas, o eixo vertical, o eixo dos y, a imagem da função. Para isso, consideramos os valores do domínio da função no eixo x, como eu acabei de dizer, o eixo das abscissas, e as respectivas imagens no eixo y, eixo das ordenadas. Ok? Vamos aos exemplos, né, para a gente fixar esses conceitos, que quando se trata de gráfico, nada melhor do que trabalhar nos gráficos, né, fazer os exercícios, que isso aí vai ajudar na compreensão. Então, primeiro, construir o gráfico da função f de a em R, dada por y igual a x mais 1, onde a igual a 0, 1, 2 e 3. Então, temos aqui, né, a função de a em R, ou seja, o nosso domínio é o conjunto do A, né, que tem ali os elementos 0, 1, 2 e 3, e a lei, né, que faz a associação dessa função é y igual a x mais 1. Então, para determinar os valores da imagem da função, vamos construir uma tabela. Ok? Então, temos aqui a tabela, que vai ter que... ela é montada através da lei que norteia, né, essa função, que é o y igual a x mais 1. Para x igual a 0, eu tenho aqui o meu y igual a 1. Meu par ordenado vai ser 0, 1. x0, y1. Para x igual a 1, meu y vai ser 1 mais 1, 2. Meu par ordenado, 1, 2. x igual a 1, y igual a 2. Para x igual a 2, meu y igual a 2, mais 1, 3. Meu par ordenado, 2, 3. x igual a 2, y igual a 3. Para x igual a 3, meu y igual a 3, mais 1, 4. Meu par ordenado, 3, 4. x igual a 3, y igual a 4. E aí, meu gráfico, né, dessa função, onde eu tenho meu ponto A, que é o primeiro, eu tenho x igual a 0, y igual a 1. Meu ponto B, que é o segundo par ordenado, eu tenho x igual a 1, y igual a 2. Meu ponto C, que é o terceiro par ordenado, eu tenho x igual a 2 e y igual a 3. E meu ponto D, que é o par ordenado x igual a 3, y igual a 4. Observe que D, o domínio, é o próprio A, como já tinha antecipado, que é o 0, 1, 2 e 3. E a imagem 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 no eixo Y, como a gente está mostrando aí na figura e também aqui na tabela. Os pontos A, B, C e D constituem o gráfico da função dada. São pontos, né? Já que a gente está tratando, nós estamos tratando como com pontos, né, individuais. O exemplo número 2. Construir num sistema de coordenadas cartesianas o gráfico da função g dada por g de x igual a 2x. Nesse caso, devemos considerar o domínio igual aos reais, já que aqui a gente não está vendo, né, não tem nenhuma informação adicional, né, restringindo isso, né? E como a função propriamente dita ela não nos apresenta nenhuma restrição, então a gente depreende que o domínio são todos os reais. Vamos atribuir alguns valores reais a x e calcular as respectivas imagens. Lembrando que, quando eu falo restrição, principalmente aquelas que a gente já estudou em aulas passadas. Ou seja,
com x, de repente, no denominador. Aí não pode ser nulo. Ou x sendo dentro de uma raiz de índice par, que não pode ser negativa. Então, são restrições que nós já estudamos em aulas anteriores. Tá? Aqui, não tem, o x pode ser qualquer número, qualquer elemento dentro dos reais. Então, novamente, a tabela, né, para x igual a menos 2, o y, 2 vezes menos 2, menos 4. Par, ordenado, menos 2 e menos 4. X igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. O par, menos 1, menos 2. X igual a 0, y igual a 0, 2 vezes 0, 0. Par, 0, 0. X igual a 1, 2 vezes 1, 2. Par, 1, 2. X igual a 2, 2 vezes 2, 4. 2 e 4. Então, com essas informações aí e com esses elementos, a gente tem condições de montar, né, o gráfico, construir o gráfico. Então, novamente a tabela e aí o gráfico construído, né? Primeiro par, menos 2, menos 4, aqui, tá? O outro é menos 1, 2, o 0, 0, 1, 2, 2 e 4. Então, temos aí o gráfico pedido. Observe que o domínio é igual aos reais, como já visto, e a imagem também corresponde aos reais, né? Se você observar, né, é uma contínua, né, uma reta contínua aqui, né, tanto de menos infinito a mais infinito, sendo todos os elementos dos reais também. Entre dois números reais, quaisquer, por exemplo, 1 e 2, há infinitos números reais. Importante atentar para isso, né? Considerando os números reais, é um intervalo. Observe que as imagens desses infinitos números estão entre 2 e 4, né? que é o espaço entre 1 e 2, que corresponde a 2 e 4, intervalo 2 e 4. Que são as imagens, né, de 1 e de 2, respectivamente. Ok? Então, aqui a gente está trabalhando em intervalo, não ponto. Por conseguinte, né, é o traçado de uma reta aqui, né, ligando todos esses pontos. Desse modo, existem infinitos pontos do gráfico entre os pontos, né, 1, 2 e 2 e 4. Nesse caso, devemos traçar a reta que passa pelos pontos obtidos, como eu acabei de falar. Uma vez que existem infinitos pontos, então conecta-se através da reta. Terceiro exemplo. Seja a função y igual a menos x ao quadrado. Construir o seu gráfico. Então, da mesma forma, né, aqui não vejo nenhuma restrição, então meu domínio, né, vamos considerar o domínio todos os números reais, né, todos os elementos que pertencem aos reais. Atribuindo valores a x, vamos obter suas respectivas imagens. Primeiro a tabelinha, né? X igual a menos 2 ao quadrado, dá menos 2 ao quadrado, dá 4, mas é menos x ao quadrado, então é menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1, mas é menos x menos 1 ao quadrado, menos 1. 0 ao quadrado, 0, 0. X igual a 1 ao quadrado dá 1 menos 1, né, que é menos x ao quadrado. 2, x igual a 2. 2 vezes 2, 4, menos 4. Então, aí temos os elementos, né, da tabela e podemos construir o gráfico. Então, o gráfico que nos mostra, né, essa função y igual a menos x ao quadrado é essa parábola, né, com concavidade invertida e os seus pontos, né, determinados. Menos 2, x igual a menos 2, meu y menos 4. X igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a 0, y igual a 0. X igual a 1, y igual a menos 1. X igual a 2, y igual a menos 4. Então, uma parábola com concavidade para baixo, né, e o seu ponto de máximo ali, né, vamos dizer assim, é o 0. Como D é igual aos reais, traçamos uma curva que passa pelos pontos obtidos, né, na nossa tabela. Essa curva denominada parábola é o gráfico da função. Note que, nesse caso, a imagem
y pertence aos reais, tais que y seja menor ou igual a zero, ou seja, todos os valores menor ou igual a zero. Ou, mais precisamente, os reais negativos, né? Como está indicado, reais tracinho, negativo. Todo y menor ou igual a zero é a imagem, enquanto que domínio são todos os reais, tanto positivos como negativos, x positivos como x negativos. Ok? O 4, exemplo número 4. Construir o gráfico da função f de x igual a 3 menos 2x, sendo o domínio de menos 2 fechado, né? Ou seja, como estudamos intervalo na nossa primeira aula, né? Quando está dessa forma é fechado, ou bolinha fechada. Menos 2 até 5 aberto, ou seja, o 5, bolinha aberta, né? O 5 não conta. Então, entre intervalo de menos 2 fechada, 5 aberto. Como o domínio é um intervalo real, foi dado, né? Menos 2 a 5, vamos atribuir x valores desse intervalo e obter as respectivas imagens. Então, o meu domínio está aqui dentro, então eu vou atribuir valores aqui dentro desse intervalo para obter a imagem. Então, vamos lá. O x pode ser menos 2? Pode, que é fechado. Para x igual a menos 2, na expressão, 2 vezes 2 é 4, menos com menos dá mais 4 com 3 dá 7. Então, menos 2 e 7. X igual a menos 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, mais 3, 5. Menos 1 e 5. X igual a 0. O f de x, que é o y, né? Lembrando que f de x e y é a mesma coisa, tá? F de x, meu y, igual a 3. Para x igual a 1, 3 menos 2, 2 vezes 1, 2. 3 menos 2 dá 1. Então, fica 1 e 1. Para x igual a 5, menos 2 vezes 5, menos 10, mais 3, menos 7. F de x igual a menos 7, ou y igual a menos 7. Então, daí eu posso preparar meu gráfico. Novamente a tabela e o meu gráfico, conforme informado. Tá? Com os pontos, menos 2x, 7y. Menos 1, x, 5y. 0, 3y. 1, 1. X igual a 1, y igual a 1. X igual a 5, y igual a menos 7. Dentro daquele intervalo considerado, de x igual a menos 2 a x igual a menos 5, ou desculpa, 5, x igual a 5, aberto. Atenção aqui embaixo, né? Que até no gráfico está chamando a atenção, que esse ponto aqui não faz parte da função, é aberto, é uma bolinha aberta. Como o domínio é um intervalo real, devemos unir os pontos para obter o gráfico, né? O intervalo, então, tem que ser contínuo, né? Como mostrado. Como 5 não pertence ao domínio, o ponto 5, x igual a 5, y menos 7, vai ser destacado com uma bola aberta, como está mostrado. Que significa que esse ponto não pertence ao gráfico. Vamos agora a alguns exercícios para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Primeiro, dados A igual a menos 1, 0 e 1 e B igual a menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, construa num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais os gráficos. Letra A, da função f de A em B, dado por f de x é igual a 2x mais 1. Letra B, da função g de A em B, dada por g de x igual a x ao quadrado. Em ambos os itens, escreva o conjunto imagem da função. Então, vamos lá. O A e o B, novamente dado. Letra A, a função de A em B, dada por f de x igual a 2x mais 1. Tá? Meu f de x é igual a 2x mais 1. Então, vamos pegar aqui os elementos, né, do domínio, que é A. F de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. F de menos 1, para x igual a menos 1, y igual a menos 1. F de 0, 2 vezes 0,
2 vezes 0 mais 1 vai dar mais 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. f de 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. A imagem vai ser menos 1, 1 e 3. São os valores de y ou da f de x, que é o mesmo. E aqui temos o gráfico, como mostrado. Para x igual a menos 1, y menos 1, tem esse ponto. Para x igual a 0, y igual a 1. E para x igual a 1, y igual a 3. São pontos porque ele não definiu intervalos, né? Somente um conjunto de elementos. Então, nesse caso, não devo traçar uma reta, sim pontos. Letra B. Aí os conjuntos são os mesmos, só que eu tenho aqui a função g de a em b dada por g de x igual a x ao quadrado. Então, f de menos 1 ao quadrado dá 1, f de 0, 0 ao quadrado dá 0, f de 1, 1 ao quadrado dá 1. A imagem é 0, a imagem de g de x, 0 e 1. Tá? E o gráfico é x menos 1, o y igual a 1, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1, y igual a 1. Então, são os três pontinhos que formam aí o gráfico dessa função. Mais uma vez, estou trabalhando com conjuntos de elementos, não são retas, sim pontos. O exercício número 2. Construa o gráfico da função f de a nos reais, né, dada por f de x igual a 3x menos 1, sendo a igual ao intervalo, ao conjunto de 0 fechado, incluindo 0 até 5 aberto. 5 não faz parte. O intervalo de 0 a 5, não incluindo o 5. Então, a função de a em R, f de x igual a 3x menos 1, o a de 0 a 5. Então, eu posso pegar aí dois pontos. O f de 0, 0, f de x, 3 vezes nada, nada, menos 1. f de 0 igual a menos 1. E o 5, f de 5 é igual a 3 vezes 5, 15, menos 1, 14. Daí, o meu gráfico, né, para x igual a 0, meu y igual a menos 1. E para x igual a 5, meu y igual a 14. É um intervalo, traço a reta de menos 1, inclusive, bolinha fechada, até o par 5, 14, né, que é uma bolinha aberta, já que o 5 não faz parte. Então, esse par 5, 14 não faz parte dessa função. Ok? Exercício número 3. Seja a função f dada por f de x igual a x mais 1. Construa num sistema de coordenadas cartesianas o gráfico de f quando d é igual a menos 1 fechado a 3 também fechado. Então, meu f de x igual a x mais 1, f de menos 1 vai dar 0, menos 1 mais 1, 0, substituindo x por menos 1, então menos 1 mais 1, 0. E o f de 3, né? F de x igual a 3, f de 3 vai ser 3 mais 1, 4. Então, minha imagem aqui é 0 e 4, e meu gráfico para x igual a menos 1, y é 0, menos 1 é 0, e x igual a 3, meu y igual a 4. É um intervalo fechado, né, nas duas extremidades, então bolinha fechada nas duas extremidades, como está indicado, ligado por uma reta. Ok? Com isso, a gente conclui nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de finalizarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar, né, dos próximos vídeos, deixando seu like e compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.